Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Wagner. Na aula de hoje a gente vai estar estudando e revisitando os conceitos envolvendo composição do movimento. Então fica até o final porque a cada questão que a gente vai fazer de revisão, eu vou estar dando uma super dica de como você proceder em cada uma dessas situações. Ok? Então vamos para a primeira questão. Nessa primeira questão, pessoal, fala o seguinte, ó. Um barco tenta atravessar um rio, navegando perpendicularmente. Ó, pessoal, você está vendo uma questão envolvendo composição do movimento, já vai grifando as palavras perpendicular, perpendicularmente, ok? Em relação às suas margens, na direção AB. Então, a gente vê aqui, ó, que ele está tentando atravessar nessa direção aqui, nessa direção do ponto A até o ponto B. Saindo da posição A, como mostra a figura. Como temos correnteza no rio, ele atinge a outra margem no ponto C. Dista de A, 50 metros. Após navegar durante 25 segundos. Sabe-se que a largura do rio é de 30 metros. Com base nos dados, responda: qual a distância do ponto B ao ponto C? Então vejam só, pessoal. Nessa questão, ele fala que a distância desse rio, a largura desse rio, equivale a 30 metros. A gente sabe também que a distância de A até o ponto C, do ponto A até o ponto C é 50 metros. Então, vejam só. Se eu parar para analisar, nessa imagem aqui, forma-se um triângulo retângulo. Ó, perceba, desse ponto a esse ponto, do ponto A até o ponto B, ele tem 30 metros. E eu sei também que do ponto A até o ponto C são 50 metros. Olha que interessante. Se eu parar para analisar, isso daqui ó, forma um triângulo retângulo, da qual eu tenho que a distância do ponto A até o ponto B é um dos catetos desse triângulo. Então, se eu utilizar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é justamente o teorema de Pitágoras. Sendo que a hipotenusa é a distância do ponto A até o ponto C. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 ao quadrado é igual a 30 elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Então, pessoal, 50 elevado ao quadrado é igual a 2.500, 30 elevado ao quadrado é 900, mais C quadrado. Logo, C ao quadrado é igual a 2.500 menos 900. Ou seja, C é igual a raiz de 1.600. Ó, pessoal, quando eu tiver a raiz quadrada de um número grande, você só vai analisar o seguinte, ó. Eu posso pegar esse número aqui e fatorar ele. Fica 16 vezes 100. Olha que interessante. Quanto é a raiz quadrada? 16. 4. Raiz quadrada de 100, 10. 10 vezes 4, 40. C é igual a 40 metros. Alternativa correta, letra B. Ok, pessoal, entenderam aí? Então, pessoal, toda vez que eu tiver um barco indo na direção perpendicular à sua margem, eu já tenho que ter em mente qual é a direção que esse barco vai possuir. Então, veja, quando ele fala que a velocidade do barco, por exemplo, em relação à água desse rio, tem uma direção perpendicular, eu vou ter que a direção vai ser do ponto A até o ponto B. E a velocidade da correnteza sempre é paralela à margem. Então, com essas duas informações, eu consigo ter mais ou menos uma ideia. Então, perceba que aí é só a gente esboçar o problema, fazer um desenho da situação e utilizar o teorema de Pitágoras. Se formar um triângulo retângulo, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Ok? Vamos agora fazer a próxima questão? Nessa questão, ele fala o seguinte, ó, um avião em um voo horizontal voa a favor do vento, com velocidade de 180 km por hora, em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com uma velocidade de 150 km por hora, em relação ao solo. Sabe-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes. O módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são. Veja que nessa situação foge um pouco daquele problema padrão que a gente tem
um barquinho tentando atravessar uma correnteza, atravessar um rio. E a gente parte agora para uma situação análoga, que é o avião, que tem uma certa velocidade de vento contra ou a favor, e aí a gente vai ter também a composição de movimento. Bacana, né? Então vamos analisar o seguinte. Nessa segunda questão ele fala o seguinte, ó, um avião com voo horizontal voa a favor do vento com a velocidade de 180 quilômetros em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com a velocidade de 150 quilômetros em relação ao solo. Sabe-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes. O módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são. Então vejam só, ele fala que na primeira situação eu vou ter que a velocidade do avião está no mesmo sentido que a velocidade do vento. Então, ó, a velocidade resultante nessa primeira situação vai ser dada pela velocidade do avião mais a velocidade do vento. Então, o movimento resultante aqui vai ser dado pela soma da velocidade do avião mais a velocidade do vento. Na volta, eu vou ter aqui que vai ser a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Por quê? Porque o vento agora está no sentido contrário à velocidade do avião. A composição do movimento em que a gente, para encontrar a velocidade resultante, a gente vai ter que fazer a subtração. Olha que interessante. Após substituir os valores, a gente vai obter o seguinte, ó, que velocidade V1 a gente tem que é 180 km por hora e a velocidade V2 é 150. Então, ao substituir, a gente vai ter 180 é igual a VA mais VV e 150 é igual a VA menos VV. Olha que interessante, isso daqui forma um sistema de equações, no qual, se a gente utilizar o método da soma, somar essas duas equações, a gente vai ter o seguinte, ó, que VV corta com VV, ou seja, 180 mais 150 dá exatos 330. VA mais VA dá 2VA. Se esse 2 está aqui multiplicando, vai para o outro lado da minha igualdade, fazendo a operação de divisão. Então, VA, que é a velocidade do avião, vai ser 330 dividido por 2, que equivale a 165 km por hora. Olha que interessante, com essa informação aqui já dava para matar que seria a alternativa letra A. Porém, todavia, entretanto, só por base didática a gente vai também bater aqui se a velocidade do vento bate com esse resultado. Então, vamos encontrar agora a velocidade do vento. Para encontrar a velocidade do vento, a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu sei que a velocidade do avião mais a velocidade do vento dá 180, eu posso pegar essa primeira equação aqui, ou poderia também fazer com a segunda, mas vou pegar a primeira. Vou pegar aqui a primeira equação e vou ter que 180 é igual a 165 mais VV. Peguei essa primeira equação e coloquei aqui. Logo, VV, que é a velocidade do vento, vai ser igual a 180 menos 165. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 15 km por hora. Ok, pessoal? Tranquila essa questão, não é? Agora, vamos fazer mais uma questão para fixar bem esse conteúdo. Perceba que, tanto nessa situação, que é um avião a favor e contra o vento, a gente tem que analisar a composição de movimento. E, se eu tivesse uma situação com barco, seria análogo a essa mesma composição. Só que quando eu estou analisando o barco, descendo uma correnteza ou subindo uma correnteza, eu tenho que analisar a velocidade do móvel, ou seja, do barco, e a velocidade de arrasto, que é justamente a velocidade da água. E, pessoal, vamos fazer mais uma questão? Então, vejam. Nessa questão, ele fala o seguinte, ó. Um barco movido por motor desce 120 km de um rio em 2 horas. No sentido contrário, ou seja, quando ele fala sentido contrário, ele quer dizer contra a correnteza. Demora 3 horas para chegar ao ponto de partida. Qual a velocidade da água do rio? Sabe-se que, na ida e na volta, a potência desenvolvida pelo motor é a mesma. Então vejam só, pessoal, quando ele fala que a potência desenvolvida pelo motor é a mesma, ele está dizendo explicitamente que a velocidade do barco
descendo a correnteza e subindo a correnteza é a mesma. Perceba também que ele fala aqui, ó, chegar ao ponto de partida. Logo, a distância que ele desempenhou na descida vai ser igual à distância percorrida também quando ele estiver subindo a correnteza. Ok? Então, aí a gente tem essas duas informações ditas na questão. Então, vamos lá. Eu tenho que, quando ele desce a correnteza, a minha velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Quando ele está subindo, está aqui VR2, eu vou ter que vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Não é isso, pessoal? Aí vejam só. Eu sei que a velocidade resultante, quando ele estiver descendo, que estou chamando aqui de VR1, vai ser igual a distância percorrida dividida pelo intervalo do tempo. Ou seja, remete àquela fórmula que a gente já viu de velocidade média. Então, ó, eu vou ter aqui o seguinte. A velocidade VR1 vai ser 120 km dividido por 2 horas. Olha que interessante. 120 dividido por 2 dá 60 km por hora. Então, a velocidade desse barco descendo a correnteza é de 60 km por hora. E dele subindo. Olha aí a sacada. Quando ele está subindo, eu vou ter agora que o tempo dele subindo foi de 3 horas. Olha que massa. Só que a distância percorrida por ele na subida é igual à da descida. Ou seja, eu utilizando essa mesma expressão, eu vou ter que o meu ΔS, esse carinha daqui, vai continuar sendo os 120, porque ele volta ao ponto de partida. Quanto foi o tempo descrito na subida? 3 horas. Ou seja, a minha velocidade dele subindo vai ser igual a 120 dividido por 3, ou seja, vai ser 40 km por hora. Olha que interessante, agora eu sei a velocidade resultante da descida e eu sei a velocidade resultante da subida. Se eu jogar naquela primeira expressão que a gente definiu aqui, eu consigo determinar quem é a velocidade do barco e quem é a velocidade da correnteza. Ok? Vamos agora encontrar? Eu substituindo os valores obtidos aqui na expressão acima, a gente consegue observar que 60, que é a velocidade do barco descendo a correnteza, vai ser igual a VB menos VC, mais, perdão, porque está descendo. E quando ele está subindo, vai ser 40, que é a velocidade que a gente acabou de descobrir, vai ser igual a VB menos VC. Ou seja, eu vou ter aqui que, quando eu somar essas duas equações, eu vou ter que 60 mais 40 é igual a 100, VB mais VB, 2VB, VC menos VC, esse cota com esse, ou seja, VB vai ser igual a 100 dividido por 2. Ou seja, VB é igual a 50 km por hora. Olha que interessante. Se a velocidade do barco é igual a 50 km por hora, qual é o valor somado com 50, analisando, é claro, essa primeira equação aqui, e dá 60? Ó, o valor somado com 50, que dá 60, vai ser igual a 10. Logo, a velocidade da correnteza vai ser igual a 10 km por hora. Bacana? Vamos fazer o teste, ó. 50 menos 10 dá exatamente 40. Ou seja, bate a alternativa correta, letra D. Pessoal, percebe que nessa situação é análoga à anterior? Eu vou ter aqui uma primeira situação da qual o objeto ele está indo a favor do movimento de arrasto e uma situação posterior ele está indo contra. Nessas situações aparece naturalmente um sistema de equação. Aí vai um bizuzinho para vocês. Quando eu tiver uma situação que eu tenha um objeto descendo um barco descendo uma correnteza ou subindo uma correnteza, eu tenho um truquezinho para calcular isso de forma mais rápida. O truque é o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter que a velocidade do barco é igual à velocidade da descida mais a velocidade da subida dividido por 2. Então, pessoal, quando você estiver fazendo uma questão envolvendo essa situação do barco descendo a correnteza e subindo a correnteza, e você sabe a velocidade resultante em relação à margem dele descendo,
e a velocidade resultante dele subindo, sempre no sistema de equações vai dar esse resultado, que a velocidade do barco vai ser a média aritmética da velocidade de subida mais descida. Então, ó, se eu olhar a questão anterior, olha que interessante. Nessa não dá, né, porque a gente sabe aqui os valores, não sabia os valores, mas veja essa daqui do avião. Olha essa do avião. Na do avião, eu sei a velocidade, ele indo a favor do vento e contra o vento. Olha, se eu somar esses dois caras e dividir por 2, já dá o resultado da velocidade do avião. 180 mais 150 dá 330, dividido por 2 dá 165. Só isso. Então, você depois que encontrar a velocidade do avião ou do barco, você só pegar e subtrair da velocidade maior. Então, só basta você subtrair da velocidade maior. Pegar aqui, ó, 180 menos 165, 15. Já resolveu essa questão. Bacana? Gostou da dica? Dá um like. Eu vou até marcar aqui para vocês. Depois eu vou disponibilizar no Google Meet esse slide para vocês, tá bom? Beleza? Entenderam essa dica aí, ó? Barco ele está descendo a correnteza. Subindo a correnteza, a velocidade dele vai ser a velocidade de descida mais a de subida dividido por 2. Tranquilo. Aí você encontra a velocidade do barco, depois subtrai da velocidade de descida, que é sempre maior, você encontra a velocidade da correnteza. Só isso. Bom, pessoal, agora a gente vai lá para o Mirtz e a gente vai fazer uma discussão sobre cada uma dessas questões e eu vou tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então, eu espero vocês lá.